vamos falar sobre o indicador Pivot Point. Pessoal, esse indicador ele é um dos melhores ou o melhor considerado por muitos traders institucionais, traders famosos aí, que o indicador preferido deles, né, usado na bolsa de valores, pessoal, é o Pivot Point. Pouco conhecido no Brasil, provavelmente você ouviu pouco falar ou nunca ouviu falar desse indicador. Porém, também uso ele nos meus trades e quero passar para vocês hoje, tá? Muito fácil. Sabemos que suporte e resistência inicialmente é complicado para você puxar e esse indicador vai te dar um norte, vai ser muito fácil. Pessoal, vamos lá para a aula. O ponto de pivô é uma técnica amplamente utilizada entre os traders, que permite determinar importantes níveis de suporte e resistência para o dia, derivado da negociação do dia anterior. Então ele mede, pessoal, tá? Suporte e resistência do dia anterior e passa para nós já mastigado no dia de hoje, para trabalhar no day trade. Os pontos do pivô mostram os principais níveis ou determinados valores de preços para um dia atual. São pontos em torno de quais os traders baseiam suas entradas e saídas. Existem várias formas de se definir suportes e resistência, tais como suportes e resistência de Fibonacci, histórico de candles, nuvem de Ichimoku, entre outros. Suportes e resistência usando Fibonacci, vale ressaltar que você tem que ter conhecimentos dos níveis certos para puxar a ferramenta. Aí a pergunta, você está puxando certo? Então, sabemos que quanto mais simples, melhor. Para quem está começando, né, entender Fibonacci é mais complexo. Essa ferramenta de Pivot Point vai te ajudar muito. Se há uma forma de operar de uma maneira mais conservadora, é através de suportes e resistências. Com suporte e resistência, você pode operar tranquilamente de uma forma eficaz. Visualizar os pontos de entradas e saídas é primordial para o trader ter sucesso na operação. Pivot Point é muito usado na Europa, sendo pouco conhecido aqui no Brasil. Esse indicador mede a máxima, tá, pessoal? Ponto importante isso aqui. O indicador mede a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento dos candles e traça o dia seguinte. Então, todo o movimento, tá, dos grandes players, dos jogadores que foram feitos ontem, hoje você vai estar com suporte e provavelmente eles vão seguir. Ele traça uma média simples, traçando projeções para cima e para baixo. Ponto pivô, tá? Então eu tenho ali o ponto pivô, é indicado pela letra P, tá? No indicador, a qual daqui a pouco iremos ver. É o ponto em que o mercado se reverte, tá? Então eu tenho aqui esse indicador, ele tem a letra P, que significa o pivô, e o pivô significa um ponto de reversão, como se fosse uma bolinha de ping-pong que bate embaixo e ela já sobe, bate no teto, ela já desce, tá? Então é um ponto de virada. Se o mercado é negociado para cima do ponto de pivô, é considerado um mercado em alta. Os compradores são dominantes. Uma vez para baixo do ponto de articulação, né, torna-se um mercado em baixa e logo então os vendedores são dominantes. Resistência, qual a definição? É um ponto alto no mercado em que os compradores encontram forte oposição de vendedores. O mercado em ascensão que atinge a resistência tem um grande potencial de recuar. Suportes são um ponto baixo no mercado em que os vendedores encontram forte oposição de compradores. Uma queda nos preços alcançando o suporte tem uma grande chance de subir novamente. É difícil romper os níveis de suporte e resistência, sim, mas eles falham. Caso contrário, o preço seria o tempo todo indo apenas em uma direção, né? Ou para cima ou para baixo. Então, a configuração no home broker da Binance, eu tenho 5 níveis de colocar 5 suportes, né? Ou 5 resistências, tá? Trabalhamos no gráfico de 1 hora para evitar ruído, tá? O melhor gráfico para você traçar o pivot point é de 1 hora, show de bola. Pessoal, a letra P significa o pivô, que é aquele ponto da bolinha de ping-pong, ela pode reverter para cima ou para baixo, tá? Então, vamos trabalhar somente com o S1 e o S2. Se você quiser habilitar,
vamos estar falando sobre isso. Você habilita 5 suportes e 5 resistências. O S1, R1, então tem um suporte e uma resistência acima. S2 é o segundo suporte e a segunda resistência, tá? Já vai ficar bem alto no gráfico de 1 hora, mas se você quiser habilitar tudo, pode habilitar. Vamos direto ao gráfico então, para entender esse ponto. Já está aqui pivô tradicional. Eu venho aqui no índice técnico para colocar na Binance, tá? Eu tenho aqui, só colocar pivô, vai aparecer Pivot Point Standard, tá? Eu já tenho ele aqui, ok? Vou ocultar gráfico de um dia, vou colocar o gráfico de 1 hora. Estou no gráfico do Bitcoin, né? Não importa o gráfico. Olha só que gráfico estranho do Bitcoin, né? Então, para o iniciante traçar suporte e resistência, ele fica totalmente perdido aqui, né? Qual é o suporte com a resistência? Eu venho aqui no Pivot Point, show de bola. Ele me dá, olha só. Então vamos configurar essa ferramenta, tá? Letra P, aqui é o ponto de pivô de reversão, né? Vamos ver aqui. O preço subiu, 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 ó, desceu aqui. Desceu. Ó, reverteu, ponto de pivô, subiu de novo. Rompeu. Tentou romper, rompeu até, mas desceu, ó. Então aqui eu vou traçar um suporte, uma resistência, né? Aqui seria uma resistência relevante para ele, ou suporte, né? Ponto de pivô. Então você vai deixar aqui da cor verde, eu venho aqui, tá? Eu venho aqui na ferramenta aqui, ó, do lado. Horizontal line, eu pego uma horizontal line e coloco aqui, pô. Aqui é um ponto importante, tá? Eu posso deixar até verde para mim formatar. Eu deixo o verde aqui da cor dele, para mim ter esse entendimento. Depois apenas eu apago aqui e fica esse ponto de pivô, né? Aqui é uma linha importante que ele vai poder reverter. Então ponto de pivô, pessoal, tá? Então tá aqui, eu vou tirar ele para essa linha. Olha, aqui há um outro, né? Ele identificou aqui que o preço subiu. Aqui tem um outro, ó, bateu aqui, desceu. Então os pontos importantes de suportes e resistências onde ele pode estar revertendo. Então aqui, ó, aqui e aqui são pontos que ele vai reverter. E aqui são suportes normal, né? Eu traço um suporte aqui, eu tenho um suporte aqui e tem uma resistência aqui em cima, ó. Fica muito fácil, pessoal, para você entender esse ponto. Eu tenho um centro, um eixo, centro de pivô, que é o ponto de reversão. Eu vou ficar esperto aqui, vou ter atenção aqui nesses pontos. E aqui o preço vai subir, ó, vai chegar até aqui provavelmente, ou vai descer. Então tem esses pontos de referência. Olha só, eu puxo um pouco mais, dá para ver bem nítido isso, tá? E ele traça facilmente esses pontos de suporte e resistências e relevantes pivôs, né? Vou clicar aqui em cima, como que eu faço? Formatar, inputs eu deixo do jeito que tá? Do jeito que tá aqui, tradicional, alto, ok? Aqui são várias formas que você está enxergando, essa é a forma mais simples de se trabalhar, standard. Eu posso habilitar todos eles, ó, todos eles eu posso habilitar. Se eu habilitar aqui, né, o que vai acontecer? Vai surgir muitos suportes e muitas resistências, né? Estamos trabalhando só com duas, ó, pontos de pivô no meio, onde vocês estão vendo bem claro aqui. Dois suportes e duas resistências para baixo. Dois suportes, duas resistências, né? Dois suportes, duas resistências. Dois suportes e duas resistências. Então ele está aqui, o ponto de pivô, tá? O gráfico foi subindo, ó, ele foi mudando, descendo o degrau, tá vendo? Ele acompanha. Então, fechamento, abertura máxima, mínima do dia anterior. Pessoal, eu clico aqui, formato, eu posso habilitar, ó, vou habilitar S3. Já surgiu outra, tá vendo? Ó, habilitar S4. Então tem vários suportes, eu deixo só duas, para mim me orienta mais. Deixo de outra cor, tudo branco o resto, né? Os suportes e resistências brancos. E deixo verde o ponto de pivô. Pessoal, muito simples, muito fácil. Não há muito o que dizer dessa ferramenta. Ferramenta excelente para você trabalhar. Uso o gráfico de 1 hora, tá? Também você pode usar de um dia, não tem problema. Olha só. Gráfico de um dia você pode estar usando. Fica show de bola também. Te dá o norte de tudo isso, né? E como que o Bitcoin vai reagir. Olha só.
tá vendo? Uso, porém, em todo esse tempo de trade, notei que o de 1 hora ele é muito mais relevante. Olha como que fica. Então é muito fácil, né? Ele realmente ele está aqui nesse suporte, ó, bate certo, tá? Muito importante. Então, pessoal, pivô point, tá? Essa aula de hoje super simples, né? Não vou entrar em parte de configurações avançadas, não tem necessidade de entrar nessa área. A parte de configuração seria isso, tá? Então, ela mede, tá? Ela mede o ponto de a máxima, a mínima, tá? Abertura e o fechamento do candle, né? O dia anterior, tudo que aconteceu ontem fica registrado e esse indicador ele rastreia tudo essas informações do Price Action e traz para a gente no dia de hoje, pessoal, e a qual praticamente é uma continuidade, né? Se você está vendo que o Bitcoin está lateralizando, vai ser mesmo suporte, mesmo resistência, provavelmente. Então é uma sacada muito importante o Pivot Point. Pessoal, boa aula, tá? Vejam o vídeo várias vezes e uma ferramenta a mais para a gente estar aí no set de ferramentas, pessoal. No demais, boa aula e bons estudos a todos.